Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo essa aula, mas sejam todos bem-vindos à nossa aula 12 do AEE. Vocês estão bem? Estão ficando em casa, se cuidando? Hoje nós vamos fazer, tá? Tem 3 brincadeiras aqui pra gente, tá? Tem um joguinho também que eu quero que vocês façam junto comigo. E num deles eu vou usar uma música. Quando eu enviar o vídeo depois eu vou deixar disponível a música para vocês. Mas agora a gente vai colocar aqui na tela os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje, tá bom? Para vocês irem separando aqui os materiais, né? 4 corpos descartáveis, um balão, uma caixa de ovo, duas tinta guaches de cores diferentes ou mais, tá? Uma caneta, um pincel e uma cartela de ovos. Bom, agora a nossa primeira brincadeira vai ser a brincadeira dos copos com os balões, tá? E ela trabalha muito a articulação, a parte vocal, tá? Aquelas pessoas que não articulam muito bem as palavras, ajuda muito. E também uma brincadeira que é usada em São João. O que vocês vão precisar para essa brincadeira? 4 copos descartáveis, ó. Vai colocar aqui. Vocês podem fazer também com a família de vocês essa brincadeira, tá bom? Pode chamar lá, se tiver primo em casa, pai, mãe, vovó, coloca os copos e faz uma disputa, tá? Vai ser assim, ó, vocês vão pegar o balão, vai encher. A meta é essa, você vai pegar, né, com o balão, você vai pegar os copos e colocando dentro. E pode fazer também com os irmãos, quem consegue em menor tempo, quem consegue fazer com maior número de copos, tá? É só uma dica para vocês, façam em casa e me mandem a foto de vocês fazendo aí em casa, tá bom? A nossa próxima etapa aqui, eu vou fazer uma contação de história para vocês, tá? E é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês fiquem muito atentos nessa história, porque eu vou mandar para vocês um formuláriozinho lá do Google Forms, onde vai ter a interpretação do texto. E eu quero que vocês me respondam, vai ser muito facinho. É só vocês abrirem no celular e ir lá, tocando lá na resposta correta, tá? Vai ter um formuláriozinho lá, um linkzinho em azul, no dia que eu vou disponibilizar essa aula para vocês. E aí vocês vão clicar e responder para mim. Prestem muita atenção na nossa história, tá? Porque vai ter a interpretação do texto. Olha só. O título da história é O Menino Navegador. Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro morava perto da praia. Sabe o que Pedro mais gostava? Ele gostava de navegar. Isso mesmo. Ele era apaixonado por navegação. E todo dia Pedro acordava, ele arrumava bem o lençol da sua cama, a sua coxa. E sabe o que ele fazia? Fazia uma coisa bem legal. Ele descia as escadas e ele ia direto para a poltrona da sua casa. E sabe o que ele fazia? Uma coisa que era bem legal também. Ele pegava um livrinho com as histórias mais legais de navegação e lia. Ele achava muito interessante aquelas histórias de pirata, de mar, de baleia. Nossa, ele viajava. E sabe o que Pedro fazia depois disso? Ele subia de novo as escadas, lá em direção ao seu quarto. Sabe por quê? Porque lá no guarda-roupa de Pedro, sabe o que ele guardava? Um dos materiais, uma das vestimentas que ele gostava muito de usar sempre que ele ia pegar o seu barco. E sabe o que ele usava? Era o seu chapéu de marinheiro. Isso mesmo, o chapéu do Pedro. E o Pedro colocava o seu chapéu e ele descia novamente as escadas em direção ao mar, aonde estava o barquinho de Pedro. Ah, mas o que é que o marinheiro precisa muito mais do que o seu chapéu de marinheiro? É o barco, claro, né? E o barco todo em ordem. Então Pedro
pegava e começava a organizar o seu barco. Via se ele estava com combustível, olhava o leme, via se a vela do seu barco estava toda organizada, se dava para ele sair, via se tinha mantimentos no seu barquinho e se o seu barquinho estava limpo, ele varria o seu barco, deixava o seu barco todo arrumadinho. Depois que o barco do Pedro estava prontinho, tá vendo? Depois que o barco do Pedro estava todo prontinho, sabe o que Pedro fazia? Pedro entrava no seu barco e ia navegar. E Pedro navegava, ondas altas, ondas baixas. Ai, o que o Pedro mais gostava era de navegar, brincar com os peixinhos. Para ele era a maior maravilha. E enquanto ele navegava, ele cantava uma música. Sabe que música era essa? Era assim a música que ele cantava. O marinheiro foi para o mar, para ver o que podia avistar, mas tudo o que podia avistar, não era mais que o azul fundo do mar. E assim Pedro ia, ondas altas, ondas baixas, e ele se divertia naquele vento tão gostoso do mar. Mas de repente, Pedro olhou para o céu e ele viu nuvens escuras. Nuvens escuras começaram a se formar. Pedro ficou assustado. Nossa, um raio! Vinha uma tempestade e Pedro estava em alto mar e ele olhou. Ele estava longe da beira-mar. E agora, no seu barquinho, as ondas começaram a se agitar e Pedro remava para cá, para lá. Quando ele deu fé, já começou a cair. Chuva, era muita chuva e Pedro ia para cá, para lá com o seu barco, mas de repente, inevitavelmente, o barquinho de Pedro bateu numa rocha e o barco dele se quebrou. Pedro ficou preocupado e começou a navegar mais rápido, e ele não conseguia ver aonde estava a margem para que ele pudesse colocar o seu barco em direção. E aí cada vez mais chuva e mais ele não conseguia enxergar e novamente Pedro bateu a outra ponta do barco dele em outra rocha. Pedro ficou muito preocupado. Pedro olhou para o céu e continuou a navegar mais rápido. E de longe ele avistou uma pontinha de terra e ele tentando chegar. E veio um raio. Um raio caiu na vela do barco de Pedro, quebrando a vela do barco de Pedro. O barco do Pedro começou a afundar. E vocês não vão acreditar. Pedro pulou do barco e saiu nadando. Mas vocês não vão acreditar. Pedro se salvou. Pedro era um garoto prevenido. Sabe por quê? Ele tinha dentro do seu barco, sabe o quê? Uma camiseta salva-vidas. E ele conseguiu chegar à margem, se salvou e foi para sua casa feliz da vida. Gostaram da história? Pois é, lá na interpretação. Agora, nossa próxima atividade, tá? É um recurso que eu vou ensinar para vocês e eu vou usar aqui a música Pulpo, mas primeiro eu vou mostrar para vocês como construir o recurso, tá? O que vocês vão precisar: papelão, uma caixa de papelão, vou mostrar para vocês, e uma cartela de ovos. Como a gente vai fazer? E tinta guache. Vocês vão pegar, olha só, eu já tenho um círculo aqui, aí eu só coloquei o círculo, tá? Aí você pega aquela canetinha e você vai passando aqui ao redor do círculo. Aí depois que você terminou, eu já deixei prontinho, tá? Para não demorar muito. Terminou aqui, você vai cortar. Pega uma tesoura, peça ajuda para o pai, para a mãe, tá? Para um responsável. E aí vocês vão cortar, tá? O círculo aqui, ó. Deixar ele. Depois que você tiver cortado todo o círculo, ele vai ficar assim, tá? E aí depois você vai fazer o que? Você vai pegar tinta guache de cores diferentes, você vai pintar, tá vendo? Eu pintei esse daqui, cada um de uma cor, tá? Podem pintar da cor que vocês quiserem, tá bom? Para nossa atividade. E o que a gente vai fazer, ó, vamos colocar aqui, vou colocar aqui em cima. E que vocês vão precisar, o próximo vai ser a cartela de ovos. O que vocês vão fazer? Vai cortar, tá, ó, aqui, essa partezinha aqui, que parece uma montanhazinha da cartela de ovos, né? A gente vai cortar, porque é isso aqui que a gente vai usar, tá vendo?
corta, você vai pintar também. Então, eu cortei outras aqui, tá vendo? E eu pintei, ó. Aqui você vai pintar com tinta guache, tá? Eu pintei de cores diferentes. E aí, nós vamos fazer a brincadeira com a música Couple aqui. Eu vou explicar pra vocês como é que é. A música vai tocando, e aí, por exemplo, aqui, ó, ela vai tocando, e como é que vai ser? A gente vai ficar com a mão aqui. Dentro dos círculos que tiverem um objetozinho desse, a gente vai, o que não tem objeto, nós vamos fazer assim com a mão. Os que tem objetos, tem 2 objetos aqui. E se aqui tiver 2, vai ser assim, vai começar assim. Aí aqui, 1, 2, e aqui 100. Se em cada um tiver um objeto durante a música, se aqui tiver 3, tá ok? Então eu vou colocar a música. O ideal é assim, a gente tem que ter 2 pessoas. Uma vai seguindo e a outra vai alternando. Mas como eu estou sozinha, eu vou fazer sozinha, mas aí vocês em casa façam sempre com o pai, com a mãe e o irmão. Então, enquanto um vai executando os movimentos, o outro vai mudando a disposição aqui das nossas protuberâncias da caixinha de ouro, tá? Primeiro eu vou colocar assim. E aí eu vou deixar o linkzinho da música lá para vocês, tá bom? Abaixo. Vou colocar aqui a música para tocar. É isso aí, pessoal. E o áudio dessa música, igual eu falei, eu vou deixar para vocês, tá? A brincadeira é essa, façam em casa, façam aí junto com seus pais. Eu sempre peço para vocês assistirem a aula junto com os pais de vocês, né? Justamente para que eles possam ajudar vocês na execução dessa tarefa. Você pode fazer também com um irmão mais velho, com um tio, tá bom? Mas o importante é que você faça a tarefa. E outra coisa, me manda sua fotinho realizando a tarefa, tá? Para mim saber que você tá fazendo as nossas tarefas direitinho, tá certo? Gente, e não esqueçam também, ó, tem uma apostila lá com materiais que são produzidos e adaptados, né? Que eu coloquei para vocês construírem jogos educativos junto com seus pais ou responsáveis em casa, tá? Então se divirtam e aprendam muito jogando, tá bom? E pessoal, tchau, tchau, até a próxima, fiquem com Deus.